Olá pessoal, vamos agora à nossa videoaula número 2, continuar com o nosso assunto de probabilidade. Nesse exercício, que está na nossa folha também, diz o seguinte, ó. Uma pesquisa revelou que num certo colégio, 4% dos homens desse colégio e 1% das mulheres que estudam nesse colégio têm mais que 1,75 m de altura. Outra informação também que nos foi dada nesse exercício é que 60% desses estudantes desse colégio são mulheres. Um estudante é escolhido ao acaso e tem mais que 1,75 m de altura. Qual é a probabilidade de que seja homem? Então, a primeira coisa que eu gostaria de que vocês observassem com muita atenção, pessoal, é que esse exercício ele nos traz duas informações. Ele fala sobre a altura e fala sobre a quantidade de mulheres. Então, uma dica que eu vou dar para vocês é que quando o exercício trouxer mais que uma informação, duas informações ou mais, é interessante que a gente monte o diagramazinho, a árvore, né, os troncos. A primeira informação dita para a gente é que nesse colégio, ó, 60% dos estudantes são mulheres. Então, olha bem, eu tenho um ramo aqui e aqui eu vou indicar a quantidade de mulheres. Eu sei que nesse colégio, 60% são mulheres. Aí é uma questão de lógica. Ó. Se 60% são mulheres, é óbvio que 40%, que é o restante, vão ser homens. Então, tá aqui, ó. Então, essa é a primeira informação que ele trouxe. Ó. Falou sobre quantidade de mulheres e daqui, da quantidade de mulheres, eu consigo tirar a quantidade de homens, porque eu sei que um mais o outro só pode dar no máximo 100%. Agora, a outra informação que nos foi concedida no exercício é sobre a altura. Se vocês observarem aqui, ó, o exercício nos trouxe o seguinte, que 4% dos homens desse colégio, 4% dos homens tem mais que 1,75 m de altura. E apenas 1% das mulheres tem mais que 1,75 m de altura. Então, vamos colocar aqui no nosso diagrama, na nossa árvore, essas informações. Então, das mulheres, eu sei o quê? 60% são mulheres. Desses 60% de mulheres, eu sei que apenas 1% delas tem uma altura maior que 1,75 m. Daqui eu consigo tirar uma outra informação. Se 1% só tem altura maior que 1,75 m, é óbvio, é lógico que 99% são menores que 1,75 m, porque é o que falta para 100%. O mesmo raciocínio nós iremos fazer para os homens. Eu sei que 40% desses estudantes são homens, porém, apenas 4% desses homens têm uma altura maior que 1,75 m. Se 4% tem uma altura maior que 1,75 m, eu posso concluir que 96% tem uma altura menor que 1,75 m. Colocando esse diagrama, pessoal, eu já consigo pegar todas as informações que eu preciso para o nosso exercício. Agora, o nosso foco se baseia em observar a pergunta, né? Então, vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Eu quero que vocês leiam com bastante cuidado essa informação, por isso que eu grifei ela. Um estudante é escolhido ao acaso. Normal. Esse estudante pode ser qualquer estudante. Pode ser um estudante que tem uma altura maior que 1,75 m ou menor. Pode ser homem ou pode ser mulher. Então, isso seria o nosso espaço amostral. Porém, o exercício alterou esse nosso espaço amostral. Ele disse que um estudante é escolhido ao acaso e esse estudante tem mais que 1,75 m de altura. Então, não pode ser qualquer estudante. Então, nosso espaço amostral não é mais tudo isso daqui, ó.
Por que o que nosso espaço amostral não pode ser mais tudo isso, pessoal? Porque o exercício disse que um estudante foi escolhido ao acaso e tem mais que 1,75 de altura. Isso leva a concluir o seguinte, que o espaço amostral foi alterado. Isso é chamado de probabilidade condicional. É quando eu altero o meu espaço amostral. Como ele disse que esse estudante tem mais que 1,75 m de altura, então eu sei que pode ser os estudantes que estiverem aqui nesse ramo, que são as mulheres, ou pode ser quem mais tem 1,75 m de altura é esse daqui, ó. Então pode ser esse outro ramo aqui. Então só pode ser qualquer um desses dois o meu espaço amostral. Então vamos lá. Então vamos calcular o meu espaço amostral. Espaço amostral é o que vai embaixo, é o que vai no denominador. 1% das 60% de mulheres, então de 60%, tem altura maior que 1,75 m. Mas é só as mulheres que têm altura maior que 75? Não. Então, o espaço amostral pode ser isso ou pode ser também esse outro aqui. Eu sei que 4% de quem? Dos 40% dos homens também tem altura maior que 1,75 m. Então, meu espaço amostral pode ser isso, ou eu troco pelo sinalzinho de mais, ou pode ser isso daqui. Então, é isso que a gente vai colocar no nosso espaço amostral aqui, ó. Então, o que é probabilidade? Probabilidade é uma divisão. Embaixo vai tudo que pode acontecer. Então, o nosso espaço amostral ficou assim, ó. 1% de 60%, que são as mulheres, ou 4% de 40%, que são os homens. Então, isso aqui é o nosso novo espaço amostral. Agora, se a gente voltar um pouquinho no exercício, qual é a pergunta? O que o exercício quer que a gente calcule? Ele quer que a gente calcule qual é a probabilidade de que seja homem. Eu quero a probabilidade de que seja homem. Então, vamos lá na nossa árvore ver, ó. Para ser homem e ter uma altura maior que 1,75 m é o quê? 4% dos 40% de homem que eu tenho. Então, o que eu quero que aconteça é que seja um homem. Então, está aqui, ó, 4% de 40%. Então, isso é o que eu quero que aconteça. Aqui embaixo é tudo que pode acontecer. Reparem que esse espaço amostral foi alterado. Foi alterado por quê? Porque é uma probabilidade condicional. Ele já limitou, ele já disse para a gente que a pessoa escolhida tinha uma altura maior que 1,75 m. Como que eu calculo isso? O que é 4%? É 0,4. 0,04. O D eu troco por sinal de vezes. 40%, 0,4. Embaixo, 1% de 60. Então, vai ser 0,01 vezes 60, 0,6. Ou, troco por sinalzinho de mais. 4%, 0,4. D vezes 40%. Resolvendo essa conta, 0,04 vezes 0,4 vai dar 0,016. Embaixo vai ficar 0,01 vezes 0,6. Isso dá 0,006. Mais, multiplicando novamente isso daqui, ó, dá 0,016. Então, vamos resolver essa continha aqui, ó.
Então, a probabilidade vai ficar 0,016 dividido por 0,022. Como eu tenho 3 casas depois da vírgula e 3 casas depois da vírgula, eu posso cortar a vírgula. Vai ficar 0,016, que é 16. 0,022 é a mesma coisa de 22. Simplificando isso por 2, a probabilidade de que seja homem é 8 entre 11. Tá aí mais um exercício de probabilidade. Qualquer dúvida, pessoal, em sala de aula a gente tira, mas espero que vocês voltem no exercício, refaçam ele várias vezes. Um forte abraço para vocês e até a nossa videoaula número 3.